Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião de avaliação das condições de operação de reservatório da Bacia de São Francisco. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Semadem. Ela me mandou um WhatsApp uma vez. Semadem. Foi, Patrícia. Ela disse, vamos ter colega no IFAL. Eu pedia que quem tivesse não falando, pudesse fechar, viu, Delano? Chefe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos aqui, Sonali, eu, Daniela e o Meuser. Ok, obrigado. Semadem. Semadem, vocês estão na tela, mas não estão ouvindo? Ok. Semig. Bom dia, pela Semig, Ivan. Obrigado, Ivan. Igan. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pelo Igan Valtris. Obrigado. Semar. Bom dia, Joaquim. Ailton Rocha, Semar Sergipe, estou com o pé aqui Napoleão da 10 e Lindomar da Codevas. Obrigado. Inema. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Bruno Jardim aqui do Inema e Damires da Casa Civil do Governo do Estado. Ok. Romeu, Ibama. Romeu, dá um alô de novo, porque na hora não deu certo. Bom dia, tá me ouvindo, Joaquim? Sim, agora bem, tá? Obrigado. Ok. Ok, obrigado você. ONS. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Eu não estou visualizando o ONS Rio. Eu vou tentar entrar em contato com o pessoal lá, mas aqui presentes, eu, Giovanni e Luana. Ok, mas a apresentação quem iria fazer seria você, né? Isso, é Luana que estará fazendo a apresentação. Ok, se não der problema lá, vocês fazem. Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Priscila. Bom dia a todos. Priscila, seu som está meio ruim, mas a gente conseguiu entender que era você, tá? Nilo Coelho, Projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos, Paulo e Amauri. Ok. Vamos tentar de novo. Semadem. Bom, Semadem é importante, não teve contato. Procuradora Lívia, se estiver ouvindo, só dê um ok. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, tá? Quando você precisar, só é... Obrigada. Tá. Bom, APAC Pernambuco. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcelo Poças, da APAC. Ok. Bom, tem alguém que eu deixei de chamar? Sim, bom tá dia, certo. comandante Eduardo, aqui da Marinha de Salvador. Ok, comandante, a Marinha, desculpe. E o Comitê São Francisco? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Delano Barros, da de Comunicação. O presidente Anivaldo Miranda está se deslocando para o escritório e daqui a pouco ele entra também na... Ok. Bom, de todos, o mais importante é tentar ver o contato com o Semadem. Semadem, vocês estão ouvindo?
SEMADEM. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar o SEMADEM e para ele ter que se conectar de novo. Só um minuto. Bom, eu vou agora fazer a apresentação das pessoas que estão aqui na sala, tá? Bom dia, Flávio Codevassi. Bom dia, Jaildo Pereira, atendendo aqui o convite do presidente do Comitê de São Francisco e também por parte do pós-doutorado aqui na UNB. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Ana Paula Fiorese, da Ana. Maurício Andrés, Ana. Bom dia, Patrícia Anel. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Reginaldo, ONS Brasília. Ok. Bom, nossa reunião vai ter, assim, já 3 partes claras. A primeira, uma apresentação do SEMADEM, uma segunda, uma apresentação do ONS, e eu vou dar espaço também num terceiro momento para o comitê fazer um relato da reunião que aconteceu em Propriar. Nada impede que outras pessoas que participaram da reunião também se manifestem, mas pelo menos essas 3 participações nós estamos agendando. E depois eu abro para assuntos de natureza geral, tá? Então, primeiro o SEMADEM, segundo a parte relativa à ONS e depois a questão da reunião de Propriar. SEMADEM, vocês estão conseguindo ouvir agora? SEMADEM? Quer tentar fazer um teste de áudio agora, Guilherme? E tem ONS Rio. Vamos começar por ONS Rio, o teste. É o do meio. Nós estamos ouvindo vocês, pode falar. ONS Rio. Bom, nós estamos com um problema com 2. É o SEMADEM. Hoje, Joaquim, Guilherme mandou uma mensagem para mim aqui dizendo que está vendo e ouvindo a gente, tá? Eu acho que eles estão com problema no áudio, de mandar a mensagem, mas eles estão escutando a gente. Ok. Mas como quem vai fazer a apresentação é você? Sim, agora nós estamos. É porque nós estávamos sem ouvir vocês. Tá, Sim, mas agora nós estamos. Pedimos desculpa, caiu aqui um momentinho a comunicação, ficamos fora realmente, mas estamos aqui, Elisângela Brodeu e eu, Marcelo Celucci, prontos já para fazer a apresentação. Ok, então eu vou botar na tela a apresentação de vocês. E, Guilherme, eu estou ouvindo vocês, então vocês, de alguma maneira, o áudio de vocês está funcionando, tá? Então, ONS vai fazer a segunda apresentação, começando pelo SEMADEM. SEMADEM. Ok, Joaquim, muito obrigado. Pedimos desculpa de novo pelo problema técnico aqui. Mas vamos lá, não tem grandes novidades. Podemos ir para a próxima figura, que é a chuva observada na última semana. Pouca precipitação no Brasil como um todo. Alguma precipitação aí na faixa leste do nordeste, onde a estação chuvosa já está declinando. Ela até entrou um pouco no continente, aí perto do sul da Bahia, Recôncavo Baiano, mas mesmo assim fora da bacia do São Francisco. Então não houve precipitação importante dentro da bacia nos últimos 7 dias. Na próxima figura nós temos aquela avaliação da precipitação na bacia. Aqui estamos falando da bacia do São Francisco como um todo. A Elisângela depois vai mostrar números para Três Marias. Mas pensando na bacia como um todo, então, agosto choveu um pouquinho abaixo da média, praticamente foi atingida a média histórica. Agora, para setembro, a MLT é 24,6, é uma média ainda baixa. Isso significa que, em termos estatísticos, a estação chuvosa não começa ainda no mês de setembro e, por enquanto, não foi registrada precipitação.
no ano hidrológico, mais ou menos 70% da MLT foi atingida. Na próxima figura está a situação meteorológica de hoje. Tem uma banda de nebulosidade bastante larga, bastante grossa, né, no Oceano Atlântico. É uma mistura de uma área de baixa pressão com uma frente fria e uma frente quente. Uma situação relativamente complexa, mas em termos de precipitação, isso na verdade significa muito pouco, por não dizer nada, para a bacia do São Francisco. Deve cair a temperatura aí nos próximos dias, nas próximas até horas, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, mas em termos de precipitação, essa frente fria não vai trazer muito para a região que nos interessa. Então, na próxima figura, que está já a previsão de precipitação, né, para os próximos 7 dias, vejam que a chuva se torna muito mais oceânica e litorânea, né? Não chove sobre o continente, apenas sobre o oceano. A tendência de todo aquele sistema é se deslocar para leste em direção ao oceano. Então, não vai ter precipitação importante na bacia nos próximos 7 dias. Temos o detalhe na próxima figura da bacia como um todo de São Francisco. Vejam, está o mapa em branco. Alguma chuvinha muito pequena na foz do rio, bem litorânea mesmo, mas o acumulado, né, previsto pelo modelo para os próximos até 10 dias, né, é apenas 1 milímetro, ou seja, isso é meteorologicamente igual a zero. Não tem realmente previsão de chuva para os próximos 7 a 10 dias. Próxima figura mostra o trecho de Sobradinho. Aqui está marcando até zero o modelo, então realmente não há expectativa de precipitação. E a próxima figura é para Três Marias. A Elisângela vai dar mais detalhes, mas existe uma previsão muito pequena de chuva, né? Apenas algumas gotas, talvez, gotas falando obviamente em termos não literais, mas muito pouca precipitação, muito irregular. Talvez, né, alguma coisinha associada àquela frente fria que vai passar nos próximos dias, mas totalmente desprezível do ponto de vista do impacto que isso vai ter. E na próxima figura está a situação para a segunda semana. Estamos falando da semana do dia 10 ao dia 16 de setembro, estamos indo já meados do mês de setembro, e a situação prevista é muito parecida, né? Não se descarta alguma precipitação, basicamente na região de Três Marias, mas seria uma precipitação muito pequena, nada significativo em termos de mudança na vazão afluente, por exemplo. Então, a segunda semana é muito parecida à primeira e, portanto, não tem nenhuma novidade em termos de, por exemplo, início da estação chuvosa, pelo menos até meados de setembro. Mas por falar em início da estação chuvosa, eu acrescentei mais uma figura, a próxima, que é um pouco diferente do que eu costumo olhar, e é justamente para ver estatisticamente, né, climatologicamente, quando começa o período chuvoso na cabeceira do Rio São Francisco. Eu escolhi um ponto aí mais ou menos na posição de Três Marias, e está à direita a distribuição de probabilidade do início da estação chuvosa. Na verdade, é uma estatística das datas nos últimos 30 anos de onde que aconteceu, quando aconteceu o início da estação chuvosa. Então, vejam que o momento mais provável, estatisticamente, é meados do mês de novembro. Então, estamos a 1 mês e meio, basicamente, do início da estação chuvosa, em termos mais prováveis e estatisticamente. A data mais adiantada, em média... Eu vou perguntar logo, porque para não ficar com dúvida, é meados do mês de outubro, não? Meados do mês de outubro. Estatisticamente... Ok, que você tinha falado novembro. Tá? Não. Estatisticamente aparece um X preto a meados do mês de outubro, que é onde está o máximo da curva, né, a maior densidade de probabilidade da curva. Então, meados de outubro, onde começa, em termos médios, a estação chuvosa na área de Três Marias. A data mais adiantada que apareceu na distribuição
foi finais de setembro, né? Mas essa foi seria a data mais adiantada. E a mais atrasada foi em meados de novembro. Então, digamos, desde finais de setembro até início de novembro, ela deve estar já desenvolvida em termos médios. Mas a data mais provável é meados de outubro. Nas próximas reuniões, a gente vai começar, né, a comentar se existe ou não existe algum tipo de previsão nesse sentido, de uma estação chuvosa mais adiantada ou mais atrasada. Vamos tentar. Eu não garanto que isso realmente seja possível, mas, digamos, vamos ter como foco, a partir da próxima reunião também, ir analisando a data provável do início da estação chuvosa no setor mineiro, né, no setor de Três Marias. Mas vamos guardar essa data de meados de outubro como a data mais provável de início da estação chuvosa. O que nós consideramos aqui, mas na verdade esse trabalho é do INPE, do CPTEC, o que foi considerado como critério para decidir que a estação chuvosa está em andamento é uma média de 3 milímetros por dia durante 5 dias consecutivos. Então, para decidir que a estação chuvosa já começou, a chuva tem que passar dos 3 milímetros por dia, 3 milímetros ou mais, e isso ocorrer durante 5 dias consecutivos, porque a estação chuvosa justamente se define por uma quantidade de chuva e uma certa frequência. Então, é isso da minha parte. Se tiverem perguntas, obviamente, fico à disposição. Vou passar para a Elisângela falar sobre a questão mais hidrológica de Três Marias. Obrigado. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Eu vou complementar, então, a apresentação do CEMADEM, agora de um ponto de vista mais hidrológico, especificamente para a bacia de Três Marias. Como sempre, começando por uma análise observacional da precipitação e da vazão, e em seguida apresentando, de acordo com o nosso modelo hidrológico, a previsão da vazão para os próximos 10 dias e também a projeção ou os nossos cenários para os próximos meses. Quem tem nos acompanhado tem sempre ouvido. Nós começamos essa reunião falando sobre a precipitação na bacia, que ao longo dos últimos anos ela está sempre abaixo do volume esperado. Isso pode ser observado nessa figura superior à esquerda. As barras em azul são os valores observados desde outubro de 2014 até o mês atual, e as barras em cinza é o valor que é esperado, ou seja, a nossa MLT, que vai desde 1983 até 2017. Então, fazendo um balanço geral, ao longo de todos os anos, nós temos uma flutuação, às vezes mais crítica e às vezes menos crítica, mas, em geral, sempre abaixo da média esperada. No mês de agosto, nós tivemos um valor de chuva aí 2 vezes acima do esperado para o mês. A média histórica é 13 milímetros e choveu aí aproximadamente 40 milímetros. O mês de setembro, ele apenas começou agora, então nós temos dados de chuva observada só de sábado e de domingo, e até agora não teve chuva significativa na bacia. Lembrando que esse é um mês que é esperado 52 milímetros, então é um mês que começa a chover um pouquinho mais. Como a precipitação e a vazão elas estão diretamente relacionadas pela equação do balanço hídrico, então a gente pensa que se a precipitação ela está abaixo da média histórica, o mesmo haverá de acontecer com uma vazão. E isso pode ser claramente observado nesse quadro inferior à direita. Os valores também flutuam para mais crítico e para menos crítico, mas em geral sempre abaixo da média. Fazendo um zoom agora da vazão média mensal em metros cúbicos por segundo para os últimos meses, que está na figura inferior à esquerda, de janeiro de 2018 até agosto de 2018, representado pela linha roxa, nós podemos observar isso claramente. Os valores de vazão observados estão sempre abaixo da MLT mensal de Três Marias, até o mês de agosto, quando nós temos dados consistidos do ONS até 29 de agosto, aí fechando o mês, então, praticamente com 75 metros cúbicos por segundo. A vazão da bacia vinha apresentando uma queda desde o mês de março, se observarmos ali na figura, a linha roxa. E em agosto teve uma leve estabilizada devido às chuvas desse mês. Porém, ainda estamos numa situação bastante crítica,
pois, em comparação com a média, estamos aí com uma diferença de 38%. Isso significa o quê? Que estamos 62% abaixo da média, porém, um pouquinho mais confortável do que em relação às mínimas históricas mensais, que é o que vocês podem observar pela linha vermelha pontilhada. Agora nós vamos para o próximo slide falar um pouquinho sobre a previsão da vazão para os próximos 10 dias. Nessa figura, nós temos duas informações importantes, a precipitação superior e a vazão inferior. Vamos primeiro à precipitação. É impossível de ver as barras pretas à esquerda, na figura superior, mas elas representam a precipitação observada na bacia, ou seja, foram quase inexistentes, como o Dr. Celute pontuou muito bem aqui, apenas algumas gotas. E essa precipitação aí foi observada de 21 de agosto até 2 de setembro. Seguindo as barras coloridas em tons bem clarinhos, que também está muito difícil de observar à esquerda, eles representam os membros de previsão de precipitação, que são 21, de acordo com o modelo já apresentado pelo Dr. Celute. A barra vermelha espessa, ela é a média de todos esses membros de previsão de chuva. Então, nos próximos dias, como já vimos, não tem previsão de chuva significativa aí na bacia. Abaixo, nós temos a vazão diária, então, em metros cúbicos por segundo. Lembrando que a linha preta, no início da figura inferior, refere-se à vazão diária observada de acordo com os dados consistidos do ONS, que é referente à última semana, do dia 21 ao dia 29 de agosto. Essa linha intermediária entre a preta e a vermelha da cor cinza é a vazão simulada de acordo com os dados observados de chuva no final de semana. E a linha vermelha espessa é a vazão simulada com base na previsão de precipitação, que está graficado acima. Nós observamos, olhando essa figura, pouca dispersão entre os membros. Não existe praticamente dispersão nenhuma da vazão, dos membros de vazão, em decorrência da ausência de precipitação significativa na bacia para os próximos 10 dias. Por causa disso, Joaquim, não teremos grandes impactos na vazão da bacia. Nesses próximos 10 dias, nosso modelo hidrológico sugere que a vazão ficaria em torno de 52 metros cúbicos por segundo. Lembrando também que na nossa última reunião, do dia 20, se não me engano, o nosso modelo ele indicou uma vazão da ordem de 74 metros cúbicos por segundo para o período do dia 20 ao dia 29 de agosto. E os dados observados foram em torno aí de 70. Então, o nosso modelo ele superestimou ligeiramente a vazão na bacia. No próximo slide, por favor, nós temos a mesma figura que estava lá no slide anterior, com todos os dados observados de vazão para várias situações diferentes. No entanto, aqui nós temos também os cenários para os próximos meses, que são definidos aí na figura superior, que nós conseguimos ver aí pelo pontilhado colorido. Esses cenários eles foram criados a partir de séries de precipitação, na média histórica, acima e abaixo da média histórica, e considerando também um cenário de precipitação crítico. O que seria isso? É um período aí de setembro a dezembro mais crítico de todo o nosso histórico, de 1983 a 2017. Esse ano foi especificamente em 1990, onde a precipitação observada ela representou apenas 62% do esperado para esse período. Então, considerando esse cenário crítico de precipitação, o modelo nos indica aí vazões da ordem de 113 metros cúbicos por segundo, o que representa apenas 23% da MLT. Isso significa que nós teríamos 77% vazão abaixo do esperado. Nesse cenário, a partir de outubro, também observem na figura que estaríamos abaixo da mínima histórica mensal. Além disso, de acordo com o nosso modelo hidrológico, mesmo considerando um cenário de precipitação na média histórica, a vazão da bacia estaria cerca de 38% abaixo do esperado, porém, numa situação melhor que o ano passado, que é representado pela linha rosa no gráfico, na figura acima. Bom, ainda na figura acima, até o final de agosto, os cenários ainda eles estavam muito próximos devido à menor quantidade de chuva prevista. Já a partir de setembro, a gente consegue observar que eles começam a exibir
uma maior dispersão entre si, pois os volumes de chuva começam a aumentar um pouquinho, mas como o Dr. Celucci disse, a estação chuvosa ainda temos um pouco, está prevista aí para o meados de outubro. Bom, então, para concluir, o modelo ele indica uma situação de vazão abaixo do esperado nesse período, se considerarmos uma chuva na média histórica, porém, quando comparado aos mínimos históricos, estaríamos numa situação melhor. Então, Joaquim, nossa contribuição ela vai até aqui, estamos à disposição para dúvidas, comentários. Obrigada. Ok, muito obrigado pela apresentação. Então, de uma forma resumida, nós temos, vamos dizer, estatisticamente a maior probabilidade de o período chuvoso na bacia começar em meados de outubro. Então, até essa data, há sempre alguma possibilidade, mas estatisticamente a mais provável é começar em outubro. E a partir de então, os cenários começam a abrir, como foi mostrado, de ter uma dispersão em função da qualidade da quadra chuvosa, né? Então, eu vou pedir então ao ONS que faça a sua apresentação e depois eu abro para perguntas sobre as duas, né? Então, ONS, está na tela a apresentação. Bom dia a todos. Vou mostrar para vocês uma avaliação das condições hidrológicas de armazenamento na bacia do Rio São Francisco com simulações de curto e médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, nós acrescentamos o próximo, por favor. Nós acrescentamos o mês de setembro, né, apesar de que só tem uns 2 dias de vazões verificadas, mas não mudou praticamente, né, o quadro que vinha antes, né, avaliando o período de maio a agosto, né, agora maio a setembro. Então, Três Marias, nós estamos na terceira pior série, com 32% da MLT. A incremental, a Sobradinho, nós também estamos, né, assim como a natural, né, a terceira pior série do histórico, com 40% a incremental e Sobradinho total, com 38% da MLT. Aí o próximo, por favor. Em termos de ano hidrológico, né, avaliando o período de outubro de um ano a setembro do outro, né, mostramos aí, né, Três Marias, ele permanece com a quinta pior série. Agora, a incremental a Sobradinho, ela era a quarta pior série, agora ela é a terceira, ela pulou, né, avaliando esse período total. Assim como a vazão total a Sobradinho também. Ela era a quarta pior série, considerando o período de outubro a agosto, e agora, considerando o período de outubro a setembro, ela passou a ser a terceira pior série, né, terceiro ano hidrológico, né, considerando, como eu falei, o período de outubro a setembro. Ressalto que até o final do mês temos essa posição pode mudar, né? Mas nesse momento, considerando esses 2 dias verificados, é assim que estamos em termos de período hidrológico. O próximo, por favor. E podemos ver as vazões verificadas a Três Marias e a vazão prevista até o final de setembro, né? Então, a média do período de 3 a 30 de setembro é 67 metros cúbicos por segundo. Destaco que no final do período, né, utilizamos o modelo SMAP, e observe que no final do período, já próximo, né, no final do mês, já tem um início de subida, né, o que mostra, né, justamente esse mês de outubro é o período de transição, então as vazões tendem a melhorar um pouco, né. Então, o modelo SMAP, né, considerando todo o histórico, né, toda a forma de rodada, chuva e tal, ele mostra já um início de ascensão no final do mês de setembro. O próximo. Esse gráfico mostra as vazões verificadas do trecho médio de São Francisco, destacando o posto de São Romão hoje, que fica Minas, né, lá em cima. É o primeiro posto, né, operado pela CHESF, 421 metros cúbicos por segundo. O posto de São Francisco, que também é um excelente balizador para a gente, estamos com 358, e a afluência a Sobradinho em torno de 360 metros cúbicos por segundo. E sem chuva nenhuma verificada, como nós podemos ver no eixo da direita. Próximo. Esse gráfico mostra as vazões incrementais verificadas de 2017 até 2018 até agora, esse mês de agosto, né, esse início de setembro, assim como as vazões previstas para fechamento. Aí destaco, né, as 2 primeiras semanas previstas são do modelo CEPINS, né, que é um modelo, ele propaga, né, as vazões dos postos, né, do trecho de São Romão, São Francisco, dos postos a montante do reservatório, e as últimas semanas, as
3 últimas semanas operativas são do modelo Previvaz. Fazendo um acoplamento dessas duas metodologias, nós temos uma média prevista de 3 a 30 de setembro, de 342 metros cúbicos por segundo. Observem também que o gráficozinho verde, ele também tem uma subidinha, tá vendo? No final do período, né? Que é justamente o modelo Previvaz, ele tem como base também a série histórica, e aí ele leva essa busca, né? Já começa a ver essa pequena ascensão no final do período. O modelo CEPINS, ele praticamente todo recepção, né? Como eu falei, ele propaga as vazões verificadas, só tem vazões em recepção, então no final do mês ele não consegue ver essa pequena subida, né, nas vazões. Mas o modelo Previvaz, né, ele já começa a ver também uma pequena ascensão nesse final de setembro. Próximo. Em termos de armazenamento, né, agora nós vemos até o curto prazo da gente, que antes a gente via até o início de setembro, agora a gente vê o início de outubro, né, já utilizando as vazões previstas no nosso PMO de outubro, que ocorreu na quinta-feira passada. Próximo. A defluência de Três Marias. Nós tivemos uma alteração, né, do que a CEMIG encaminhou para a gente, tá? Então, ela só deverá ir para 275 no dia 30 de setembro, o que ocorreria agora no final de agosto, em função de incrementais, né, positivas verificadas, né, no final desse mês agora, a CEMIG depois pode falar melhor, teve um adiamento, né? Então, esse aumento de defluência vai ser no dia 30 de setembro, para 275. O próximo aumento deverá ocorrer no dia 23 de outubro, né, para 285, e o próximo dia 22 de novembro, para 295. Então, esses são as 3 aumentos de defluência de Três Marias programadas. Tá? Até o final do mês, nós devemos ficar com 275, né, só o último dia aumentando para 275, que praticamente não alterou a média. A defluência de Sobradinho, nós vamos ter que ter um aumento, né, a programação... vamos acompanhando até o final do mês, mas pela simulação que fizemos, são os usos consecutivos do trecho Sobradinho e Itaparica, nós teremos que aumentar em torno de 720 metros cúbicos por segundo a defluência de Sobradinho. Hoje estamos com 680, para assegurar aquele nível de 20% em Itaparica. Tá? Então, até o final do mês, destacando, nós deveremos aumentar essa defluência de Sobradinho para assegurar esse nível de Itaparica. Lógico, né, um uso consultivo previsto, né, então só o dia a dia a gente vai acompanhando para ver se essa incremental negativa, vamos falar assim, essa incremental negativa prevista vai se verificando. Em função disso, que decisão devemos tomar para assegurar esse nível de Itaparica, tá? Mas o previsto é que tenhamos um aumento de defluência de Sobradinho. Xingó permanece uma defluência média de 550 no final de semana, 620 durante a semana, fazendo com que a média do mês fique em 598 metros cúbicos por segundo. O próximo, por favor. Com isso, deveremos chegar no nível de Três Marias, sair de 38,81 para 35,34. Sobradinho, deveremos sair de 28,55 para 25,57. Itaparica sair do 21,83 que estamos atualmente, né? Com o aumento da defluência, conseguiremos deixar ele no 20,18. Ressalto que em relação às simulações anteriores, essa é a primeira vez que nós vimos, né, vemos o mês de setembro como curto prazo, né, mas como Três Marias, o modelo de curto prazo e o modelo de médio prazo, né, que é o que o Hugo vai apresentar agora, é a mesma modelagem, que é o SMAP. Nós não tivemos alteração, né, nesse nível, né, de armazenamento. Então, o que o Hugo apresentava, vamos dizer, nas reuniões anteriores, né, 30 de setembro, é bem semelhante, né, praticamente igual ao que eu estou apresentando agora, que é o 35,34. Agora, Sobradinho não. Sobradinho nós temos uma mudança de metodologia. Nesse mês é a primeira vez que nós usamos as previsões do PMO, que é uma metodologia diferente da que o Hugo mostra para vocês semanalmente. Então, por conta disso, nós temos um valor de Sobradinho um pouco maior em relação às simulações que viemos apresentando anteriormente, tá? Então, mais esse valor de Sobradinho, esse aumento, foi em torno de 1%. Tá? Só destacando essa troca de metodologia, o que fez com que o reservatório Sobradinho ficasse um pouco acima em relação às reuniões anteriores. Era isso, Hugo. Continua, por favor. Hugo? Acho que eles não estão conseguindo falar.
ONS Rio. Não consigo. Então, ok, eles estavam com problema na conexão, acho que eles não estão conseguindo falar. Sem mas você termina. Termine você. Com certeza, okay. Sem problema. Eu concluo. Eles fizeram as simulações, né, que é uma outra área do ONS, só deixando claro, por isso que a gente faz essa troca, né? Uma área de curto prazo, uma outra de médio prazo, mas não tem problema. Ok, então mostrando os resultados da simulação de outubro, né, até novembro. Na verdade, outubro e novembro, os próximos 2 meses. Próximo, por favor. Em termos de Três Marias, né, como a gente falou, a metodologia é a mesma utilizada anteriormente, o que muda é a partida, né? E aí são afluências informadas pelo ONS com base na simulação do modelo SMAP, utilizando a precipitação do pior ano, que seria o ano 2007. Tá? Então, essa simulação deu 26% da MLT, e uma outra simulação que a gente mostra também, né, voltou a mostrar, é a média dos últimos anos, né, a vazão diretamente. E aí, 45% da MLT. As efluências, como eu falei, são as já encaminhadas pela CEMIC, né, até o final de novembro. Aí, com isso, próximo, por favor. Três Marias, nós devemos atingir 30, com base na série dos últimos anos, 32% de armazenamento, e com base no pior ano, né, pior chuva, no caso, 29% do armazenamento. Lembramos que a curva de segurança, como mostra aí, né, a curva de segurança é 30%, né, então nós estamos em patamares bem próximos, né, dessa curva de segurança que estamos utilizando. Tá? E lembrando que são valores bem acima de informações que tivemos no ano passado. Como a gente pode ver aí no início de dezembro, a gente vê que o armazenamento 8%, né, e a nossa previsão agora é bem acima realmente do que tínhamos no período anterior, no ano anterior. Aí o próximo. Sobradinho, né, nós já não utilizamos o modelo chuva-vazão nessas previsões de médio prazo, então utilizamos o pior ano hidrológico, que foi esse ano de 2017, com valor médio de 292 metros cúbicos por segundo, no caso 27% da MLT, e uma outra simulação que apresentamos, né, para termos de sensibilidade, é a média dos últimos 5 anos, com um valor de 386 metros cúbicos por segundo, né, que equivale a 36% da MLT. E aquela defluência utilizada de Sobradinho, aqueles 600, né, entre aspas, né, porque 600 em Xingó e Sobradinho temos sempre que acrescentar, né, aqueles usos consultivos, evaporação, para garantir 600 em Xingó, né. Então, nesse trecho Sobradinho e Xingó tem a questão dessas perdas, e aí nós temos que compensar esses usos consultivos, essa evaporação, no reservatório Sobradinho. Aí o próximo. Aí com isso, Sobradinho devemos chegar utilizando a média dos 5 últimos anos, com 20% de armazenamento, né? E utilizando a pior série, né, que foi o ano 2017, devemos chegar com 18,8%, né? Os dois bem acima daqueles 15% de armazenamento que é a nossa curva de segurança básica que temos utilizado. E também destaco bem acima do que observamos no ano passado, né? Você pode ver aí 2,8%. Então, esse ano estamos chegando com um armazenamento bem acima do que verificamos, né, no período 1 do anterior. Acho que era isso. Próximo, por favor. Era isso, né? Obrigada. Ok. Obrigado pelo esforço de também apresentar a parte do Rio de Janeiro. Só para... Eu não sei se o ONS Rio está ouvindo, então a Luana fez a apresentação total, mas... Oi, Joaquim. Sim. Bom dia. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos, mas a Luana fez tudo certo. A apresentação era essa mesmo, agradecemos aí. E se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Ok. Bom, então agora eu vou abrir para considerações. Inicialmente, consideração da Chesse. Chesse, tem alguma consideração adicional? Não, Joaquim, sem considerações adicionais por parte da Chesse. Ok, obrigado. A CEMIG. Joaquim, só ratificar a informação aí que a Luana passou sobre a alteração do cenário de defluência de Três Marias, né? Nós conseguimos aí, face às poucas chuvas que tivemos aqui no mês passado,
a condição da disponibilidade hídrica da bacia incremental ela melhorou um pouquinho, então com isso nós conseguimos postergar o acréscimo de defluência de Três Marias, cerca de quase 30 dias, né, que é muito bom. Isso ajuda a gente a economizar um pouquinho de água no reservatório. Só isso. Ok. Igan, alguma consideração adicional? Não, Joaquim, sem nenhuma consideração. Ok. Bahia? Não, Joaquim, sem considerações. Ok. Sergipe? Sem considerações, Joaquim. Pernambuco, APAC? Sem considerações. Bom, eu vou também dar oportunidade ao IBAMA se manifestar nesse momento, se tiver alguma coisa adicional a... Romeu, tem alguma consideração? Não, nenhuma consideração adicional, Joaquim. Muito obrigado. Ok. Bom, então, alguém tem agora alguma consideração adicional das pessoas que eu não citei, que gostaria de perguntar ou ter dúvidas ou esclarecimentos? Não. Então, o que nós vimos então foi, faltam praticamente um mês, né, para começar um novo ano hidrológico, né, que é o mês de setembro, que termina o ano hidrológico, e começamos um novo ciclo, que, como foi visto pela apresentação do CEMADEM, ainda não sabemos a qualidade do período chuvoso que vem, mas nós vamos partir de um patamar mais seguro em relação aos anos anteriores, ressaltando que isso se deve principalmente à questão da política de uso da água na bacia e restrições nas vazões liberadas. Por quê? Nós estamos apresentando aí, que foi mostrado a todos, o terceiro pior período dos 80 anos de dados da bacia. Então, tem 80 e poucos anos de dados, desses 80 e poucos anos de dados, esse ano é o terceiro pior. Pronto. Então, não é por isso que os reservatórios subiram. Eles subiram fundamentalmente pela gestão de demanda e controle na liberação dos recursos da bacia. Então, eu gostaria que não sei se o ONS reforçasse essa posição de por que nós chegamos com esses níveis de armazenamento que estamos hoje, que foi ressaltado pelo ONS Recife. Quer dizer, nós estamos hoje melhor que os anos anteriores, mas fundamentalmente gostaria que o ONS comentasse essa parte com mais ênfase. Não, realmente, Joaquim, a gente continua numa situação muito ruim, não só na bacia do Rio São Francisco, mas a gente tem outras bacias que ainda não tiveram uma recuperação, né? A cabeceira da bacia do Paraná, que é a bacia do Grande, do Paranaíba e tal, ainda estão muito, muito baixas, né? As afluências estão muito baixas. A gente teve a região sul, que geralmente nessa época de setembro, outubro, tem uma elevação bastante significativa nas vazões, não está se prevendo essa elevação toda. Em junho também não teve uma elevação, geralmente são junho e setembro e outubro são os meses que mais a vazão se eleva, né? Dá uma diferença maior. E esse ano não tivemos quase nada em junho, e a promessa aqui, o que a gente está vislumbrando por enquanto para setembro, o mês de setembro, está muito baixo para a região sul. Então, estamos com o sul muito seco, o Nordeste nessa situação que a gente vê, que a gente acompanha, que continua ainda séria, ou seja, é uma situação, claro, muito melhor do que você ficar com aquele armazenamento baixo ali em Sobradinho, né, e sem perspectivas. A gente, pelo menos com essa política, eu vejo, não sei se tem uma reunião que já não sei nem qual se é do Ministério, então eu posso até trazer essa curva aqui para a próxima reunião, que a gente trabalha num gráfico, uma curva do armazenamento equivalente para Sobradinho, para São Francisco, onde tem os reservatórios, né, de armazenamento, Itaparica, Três Marias e Sobradinho, essencialmente,
agrupados. E aí, da mesma forma que a gente usa para o Paraíba do Sul, né? A gente fez uma curva do armazenamento equivalente, e a curva do armazenamento equivalente desse último ano mostra uma taxa de declividade muito mais suave, muito mais tênue do que os anos anteriores. Então a gente vê que isso tudo é fruto dessa política de gestão, onde a gente consegue armazenar mais água, ou seja, desestocar num ritmo muito menor, e aí com isso a gente está preservando um pouco mais a bacia do São Francisco. Mas o panorama é esse: nós estamos com o Sudeste, com as principais bacias do Sudeste contribuintes ao Paraná, numa situação ruim, né, de seca, de escassez. Estamos com o Tocantins nessa situação, que ainda tem sala de crise, a gente vem acompanhando, viu que também não se recupera muito, quer dizer, o nível lá de Serra da Mesa está muito baixo, que é o reservatório que armazena água para a bacia como um todo. E o São Francisco está ruim, então, e o Sul esse ano nem ajudou, porque foi um Sul que está passando também por uma situação de vazões um pouco mais baixa, tá bom? Isso que você falou eu vou apresentar, tá? Então, eu separei só 4 slides para fazer um breve relato das condições, já que nós estamos nos aproximando do último mês, né? Estamos dentro do último mês do período hidrológico que, vamos dizer, 2017, 2018, né? Então, esse ano hidrológico 2017, 2018, só para as pessoas que não têm afinidade com o tema, nós consideramos 1º de outubro ao final de setembro como o período hidrológico de um ano, né? Então, para essa bacia de São Francisco. Então, esse gráfico aqui é o equivalente da bacia do São Francisco. Ele é composto por quê? Pela água acumulada nos reservatórios de Sobradinho, Itaparica e Três Marias. Então, o conjunto, a soma dessas águas, né, relativas que dá esse reservatório equivalente. E vocês têm clareza aí em verem o seguinte: o último ano que os reservatórios encheram, né, foi o ano 2009, tá? Se vocês olharem, 2009, os reservatórios atingiram sua capacidade máxima de armazenamento naquele ano. Daí a importância de termos feito a reunião de propriar sob controle de cheia, para também ficar lembrando que cheias acontecem na bacia, né? Então, o último período chuvoso que encheu os reservatórios foi o ano de 2009. E a partir de então, você tem uma situação de um ano 2010 muito ruim, tá certo? Se vocês olharem, a subida do período chuvoso foi muito pequena, tá certo? O ano de 2011, uma recuperação relativa boa. O ano 2012, uma recuperação relativa boa. E a partir de então, 2013, 14, 15, 16, 17, tá certo? E um pouco melhor, 2018, uma recuperação que deixou o sistema nas condições que temos hoje. Nesse período, o reservatório equivalente em 2 vezes, no ano de 2015 e no ano de 2017, ficou abaixo dos 5%. Né? 2 vezes tocou o nível de 5% nos reservatórios. Né? Isso é com o principal acontecendo para Três Marias, no ano de Três Marias ele ficou crítico, principalmente no ano de 2014, né, quando ele chegou 2 e pouco por cento, tá certo? E Sobradinho, nós tivemos 2 vezes, tá certo, riscos de atingirmos o volume morto, que foram quando o reservatório de Sobradinho, ele atingiu níveis em 2015 e 2017. Ele ficou também abaixo de 5%, 2 e pouco por cento. Então, na sequência, esse é o gráfico da vazão liberada em Xingó, que é o último reservatório que nós controlamos as vazões efetivas, né? Então, esse traço vermelho é o traço que indica a vazão de 1.300 como uma referência histórica antiga, né? E se vocês olharem as vazões liberadas, vai dar uma diferença em termos de acumulação
que foi, vamos dizer, poupado dos reservatórios, é equivalente a 63 bilhões de metros cúbicos. E o que é 63 bilhões de metros cúbicos? É, por exemplo, 2 vezes e mais 20% do reservatório Sobradinho. É como se nós tivéssemos poupado, tá certo? 2 reservatórios Sobradinho mais uma parte de 20% deles. Então, essa água efetivamente não existiria. Não, esse volume 2 vezes Sobradinho mais 20% deles. Então, essa é uma informação importante que mostra que qualquer tentativa que tivesse sido tomada de manter vazões elevadas teria levado ao esgotamento total de todos os reservatórios da bacia. Na sequência, como nós estamos em relação aos 5 últimos anos, né? Então, se vocês olharem para o reservatório de Três Marias, essa curva verde que está aí, vocês estão vendo que nós estamos por cima de todas elas. O que é que significa? Que para Três Marias, esse ano, nós estamos com mais água acumulada, volume útil, de que todos os anos anteriores, 2014, 2015, 2016, 2017. Então, há um nítido ganho em relação aos anos anteriores, até porque a política sempre foi de manter o reservatório de cabeceira da bacia, que é o de Três Marias, em níveis elevados, porque tem um trecho que vai de Três Marias a Sobradinho, que só pode ser abastecido com águas de Três Marias. E é um trecho crítico, que tem várias cidades e longo, tá certo? Que precisa ser preservado. Então, Três Marias, estamos numa condição melhor do que os últimos anos em termos relativos. E para Sobradinho, tá certo? Se nós olharmos Sobradinho, nós vamos ver o seguinte: só tem um ano, que é 2014, tá certo? Que nós estaríamos com níveis abaixo. Mas se vocês olham agora, a tendência futura, a linha de queda do ano de 2014 foi acentuada. Por quê? Porque naquele período ainda liberávamos uma quantidade grande de água. E com a diminuição da vazão liberada de Sobradinho entre 600 e 700 que estamos praticando hoje, nós vamos cruzar o azul. Então, o azul, nos próximos meses, há uma grande probabilidade de nós cruzarmos e ficarmos acima, tá certo? Do próprio ano de 2014, que foi o primeiro ano crítico dessa série, 2013 e 2014. Então, isso reflete um pouco, então, essa apresentação que foi feita pelo ONS em termos de fala de que a política de operação ela foi fundamental para manter o equilíbrio do sistema. Bom, dito essas coisas, tá certo? É só para referenciar e para todos terem esses dados. Eu vou encaminhar esses dados para todos, para que todos tenham acesso a essa informação. Romeu, eu passei para você, mas não sei se você tem condição de falar agora. Ibama. Nós temos acompanhado essa situação, inclusive o monitoramento de qualidade da água nos diversos pontos, e nós entendemos que o caminho ainda é esse, que esse aumento gera uma grande alegria momentânea desse êxito do processo, mas que nós temos que avançar um pouco mais, buscando mais na frente a execução do controle operacional, como já está previsto. Então, é um bom momento de nós verificarmos os êxitos até aqui, mas mantemos alertas para um avanço maior que possibilite a execução da regra operativa como está posta. Ok. O que o Ibama falou é que nós temos que nos preparar para entrada em operação das regras definitivas, que mudam de patamares a operação do sistema. Pela regra definitiva, por exemplo, a menor vazão que vai ser praticada
Em Xingó vai ser 700 metros cúbicos, mas numa situação excepcional, porque o normal vai ser praticar sempre vazões acima de 800 metros cúbicos segundo. Os níveis de acumulação para Sobradinho sempre acima de 20% e para Três Marias sempre acima de 30%. Então, essas são as condições futuras que nós pretendemos que entrem em vigor o mais depressa possível a partir desses dados que nós estamos apresentando. Bom, eu vou dar oportunidade agora ao comitê, não sei se o comitê, não sei, Delano, se você ou alguém, ou a agência Peixe Vivo, alguém que queira apresentar o que foi a reunião de Propriar. O Anivaldo está conectado, eu não sei se Anivaldo, se você poderia também pessoalmente falar sobre isso. Dar umas boas-vindas e depois falar sobre a reunião de Propriar. Pois não, Joaquim. Bom dia a todos e todas. Nós, de fato, realizamos a primeira audiência pública, né? Nós chamamos de reunião pública, em Propriar, na última sexta-feira, dia 31 de agosto. Contamos com a presença de representações do ONS, da CHESP, fizeram apresentações, um representante da Agência Nacional de Águas e, finalmente, um representante da Defesa Civil Nacional e também representava o Ministério da Integração. Então, essas apresentações foram feitas, outros parceiros estavam presentes, o Ministério Público Federal, e eu vejo que a doutora Lívia de Novo está aqui também acompanhando, ela poderá depois complementar as informações que eu estou dando, mas estavam também presentes a Marinha do Brasil, o IBAMA tinha também uma representação, as secretarias de Recursos Hídricos de Sergipe e de Alagoas fizeram presentes também, então a reunião foi bastante, digamos assim, representativa neste sentido. A única ausência que nós já tínhamos uma expectativa não muito animadora foi exatamente dos prefeitos, não é? Exatamente aqueles que constituem o público-alvo mais importante nesse aspecto de conhecermos o estado da arte da ocupação irregular das áreas inundáveis. Apenas o prefeito de Propriar se fez presente, ele era o anfitrião, e mesmo assim, logo depois, terminada a solenidade de abertura, ele se afastou. Havia também secretários municipais de alguns municípios, o que, evidentemente, minorou essa parte aí da ausência dos municípios. Depois eu posso até procurar fazer um levantamento de quais municípios enviaram secretários, mas não foram muitos. De alguma maneira, a minha avaliação é que apresentações foram feitas, não é? Sobretudo pela CHESP e o ONS, que fizeram um bom retrospecto de como as enchentes, né, se comportaram, as enchentes e também as cheias. Essa recuperação da memória foi importante para saber os períodos em que nós tivemos problemas com enchentes. Posteriormente, chegou-se então à questão das avaliações sobre o que acontece a jusante também, ou seja, no primeiro momento o que acontece nos reservatórios, a forma de operação disso. O ANS falou dos protocolos anuais que são construídos
É claro que com vistas também a determinar os volumes de espera, isso foi importante porque todo aquele público passou a ficar mais familiarizado de como as coisas funcionam. Agora, a Jusant, foram dados exemplos de trechos na bacia mais vulneráveis e, de alguma forma, a Agência Nacional de Águas apresentou uma metodologia de cálculo de como as inundações podem se comportar. Alguns trechos onde essas avaliações foram feitas com maior detalhe, mas sobre aquilo que eu considero que será importante desenvolver é como, de fato, em todas as áreas inundáveis, né, da calha de São Francisco, está a ocupação irregular. Eu considero que, nesse aspecto, nós ainda temos muitas lacunas. Não há, de fato, trecho por trecho, uma avaliação precisa, do que é que está construído irregularmente. Essa será uma tarefa muito complexa, mas eu não vejo outra saída senão ser definido aqui nesse conjunto de atores como essa lacuna poderá ser, de fato, preenchida. A Defesa Civil apresentou alguns casos, mas, por exemplo, uma outra questão: qual é o estado da arte da mobilização em cada município? Ou seja, se tem comissões municipais de defesa civil, como estão se preparando para o processo de uma enchente, qual é a qualidade do sistema de alarme que ali existe, enfim, muitas coisas que precisam ser detalhadas. O objetivo mais uma observação das audiências, não é constatar o problema como está a nossa capacidade de resposta e depois considerar que isso é satisfatório. Não, para nós é apenas o começo de um debate detalhado aqui para ser construída uma política mais integrada, mais eficaz, de enfrentamento desses eventos críticos. Do ponto de vista da operação dos reservatórios, essa é uma coisa que já existe memória, já existe uma prática, já existe uma experiência acumulada. Não é, portanto, o foco principal. O foco principal é o que acontece nas áreas inundáveis ajusantes, evidentemente, dos barramentos. E é aí onde essa coisa deverá ser trabalhada. Quero lembrar que, do ponto de vista da população, quando foram anunciadas as primeiras entrevistas de mobilização para esse evento, as pessoas estranhavam muito, inclusive os representantes da mídia, jornalistas principalmente, porque não estavam entendendo bem como é que uma seca dessa você fica falando de se preparar para enchente. É claro que nós alertamos que é aí onde mora o perigo, porque é exatamente agora que nós devemos nos preparar. E aí é evidente que houve um entendimento após essa explicação. Mas é um demonstrativo da cultura que está na nossa cabeça, né? E ontem à noite, todos nós, o nosso país por inteiro, teve uma experiência amarga de terminar um domingo com a destruição do museu mais antigo e seguramente mais importante deste país.
E isso é um ponto de reflexão para todos aqui. Como é que 200 anos de história, um museu fundado por Dom João VI, havia, segundo as informações, cerca de 2 milhões de itens ali guardados, peças históricas que são muito mais velhas do que 200 anos, algumas inclusive da civilização egípcia, que não pertence só ao Brasil, que pertence evidentemente à humanidade como um todo. Foi tudo isso destruído pelo fogo. E depois ficam as lamentações. Por quê? Estava hoje o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a quem cabia, evidentemente, a administração daquilo, explicando que por falta de recursos e tal, e aí isso vai desencadear uma grande discussão. É claro, não é o assunto nosso do dia, apenas como um parâmetro para exemplificar, mas com toda a crise, com todo o arroxo fiscal, há certas coisas que não podem ser absolutamente objeto de corte de gastos. Não pode. Um patrimônio como aquele jamais poderia ter chegado à situação de penúria que chegou. E só para concluir esse aspecto, eu quero lembrar que nós já perdemos os melhores cientistas, alguns deles que faziam nossa política espacial, com o incêndio de uma das duas principais plataformas de lançamento de foguetes, que deve ter atrasado a participação pífia do Brasil na corrida espacial há muito tempo. Quero lembrar que as pesquisas da Antártida foram também consumidas pelo fogo, porque não havia 2 milhões de reais para consertar o sistema de refrigeração. 25 anos de pesquisas na Antártida se perderam. Depois tivemos o incêndio do Museu da América Latina em São Paulo. Há pouco tempo, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa. E agora o pior de todos, que é arrasar com 200 anos de história dessa forma lamentável, até patética para o nosso país. E aí todos nós somos responsáveis por isso, porque no Brasil, e aí não é só o poder público, nós todos temos a responsabilidade porque tratamos a memória e a cultura da pior forma. Então, a partir disso, eu quero dizer que a nossa ação preventiva conta agora, evidentemente, com esse exemplo, vamos aprender com ele, e eu acho que o que nós estamos fazendo vai, evidentemente, bem diferente daquilo que aconteceu ontem, porque começar neste momento é importante. Nós estamos nos antecipando, não é, para, de fato, nos prepararmos, criar uma nova cultura, sobretudo na Bacia de São Francisco. Dia 17 teremos outra reunião em Petrolina. Dia 26 de outubro, a outra será em Pirapora. Quero parabenizar todos os nossos parceiros aqui, do OMS, da CHESF, da ANA, do IBAMA, enfim, todos do Ministério Público, todos que lá estiveram contribuindo, a Defesa Civil também. Houve uma audiência muito grande da população, universitários, alguns irrigantes, pessoas lá que tratam, o que demonstrou um bom espírito num momento de tantas notícias ruins. Essa foi uma notícia boa, as pessoas estão se interessando pelo assunto. Isso compõe, evidente, aquela ideia de que o nosso plano de recursos hídricos não foi feito para ficar na gaveta. É obrigação do comitê procurar que todos os eixos do plano tenham um desdobramento. Foi muito positivo e eu apenas sugeriria que depois das 3 audiências a gente possa aqui então detalhar o que fazer futuramente, ou seja, ao final das 3 audiências, para exatamente preencher as lacunas que ainda existem. E para encerrar, eu volto a dizer que a questão das prefeituras municipais, dos planos diretores, da ocupação e uso do solo municipal, a meu ver, é o nosso principal desafio. E como é um desafio, é claro que só vamos poder enfrentá-los se todos nós, em conjunto, verificarmos o que é que cada um, dentro das suas prerrogativas,
pode fazer isoladamente e o que é aquilo que pode ser feito em conjunto. Então, essa é a minha informação. Fico aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado. Ok, Anivaldo. Foi uma informação importante e relevante e, claro, fica aqui o compromisso nosso de que, terminadas as audiências públicas, nós possamos aqui fazer uma espécie de resumo, um relatório do que se passou e tentar ver os próximos passos, porque, com certeza, numa situação de crise, tanto por escassez como por também abundância, no caso de enchentes, claro que uma sala de crise vai ser essencial. Só que com uma frequência diferente, numa sala de crise talvez diária ou noutra frequência, como nós temos em outras regiões do país. Por exemplo, quando teve a cheia do Madeira, inclusive esse ano, nós nos reuníamos numa frequência quase que diária. A sala de crise existia, mas numa frequência diferente da sala de crise de seca. Se a sala de crise de seca, nesse período agora que nós estamos vivendo, nós estamos com reuniões praticamente a cada 15 dias, numa situação de emergência por conta de inundações, a frequência tem que ser outra e o modo de se reunir diferente, no sentido de que a agilidade nesses casos é essencial para o enfrentamento de situações como essa, né? Então, nós temos alguma expertise já desenvolvida em outras regiões que, claro, acontecendo no São Francisco, nós vamos nos mobilizar, entendendo apenas que cabe às defesas civis fazer esses planos de evacuação e de retirada de populações das áreas mais críticas em relação a esses eventos. Eu agora abro... Alguém teria alguma consideração adicional a fazer com relação a esse tema? Joaquim, poderia falar? Eu falo depois. Tá, então peraí. Então vamos lá. Eu estou entendendo que o professor Ivonildo quer falar. É isso? Sim. Então, tudo bem. O seu som está um pouco abafado, mas se você pudesse falar um pouco mais alto, nós vamos ouvir, tá certo? Melhorou? Nós estamos ouvindo. Realmente, com relação à sua apresentação, tá? E que mostra que aprendemos, pelo menos por enquanto, a conviver com a crise, né? Eu achei muito interessante a sua fala aí, Adinavaldo, junto, porque nós precisamos estar lembrando sempre que nós reduzimos a nossa restrição de vazão de 1.300 metros cúbicos, se considerar o período seco, de 1.100 para 700. Então, vivemos um momento de 700. Conseguimos, vamos dizer, controlar a crise, mas isso não existe jantar grátis, né? Não existe almoço grátis. Nós precisamos estar mostrando sempre, necessário estar lembrando sempre, e eu gostaria de contar com o apoio do IBAMA nesse momento, para que pudesse mostrar do monitoramento que está sendo feito, como é que isso está sendo a repercussão que está tendo no usuário, que é o ecossistema aquático. Então, nós precisamos também ver a qualidade da água, ver como é que está o biota, com relação a essa redução, porque é uma redução, 2 sobradinhos, né? 2 sobradinhos. Conseguimos controlar uma crise. Mas eu espero que a gente possa também saber que houve um custo. Complementando o que a Anivaldo colocou, nós perdemos um museu de 200 anos. Mas lá dentro tinha história de mais de 10 mil anos. Então, nós não podemos perder também o nosso ecossistema, que é a vida do planeta, né? Então, precisamos estar sempre atentos para estar valorizando o que é patrimônio do planeta, patrimônio da humanidade. Ok. E aqui vai estar sempre aberto. Só um minuto. Aqui vai estar sempre aberto para esse tipo de diálogo, apresentando também essas outras questões que são monitoradas por outras entidades. Então, eu acho que é importante esse fórum também receber aqui a contribuição dessas outras entidades no sentido de apresentar informações complementares. Na sequência, eu sei que tem sobre esse tema deve estar falando, o Ailton deve estar falando, e sobre um outro tema que eu imagino qual é,
deve estar falando também o Nilo Coelho. Então, talvez, Nilo Coelho, se você pudesse esperar o Ailton falar primeiro, depois eu passo para você, está certo? Porque ele vai falar sobre o tema que nós estamos falando agora. Então, Ailton, por favor. Joaquim, só complementando a fala do Anivaldo, eu queria deixar registrados duas coisas importantes, fruto da experiência que nós tivemos com a reunião pública de Propiar. A primeira é que, na fala da Defesa Civil do Estado de Sergipe, foi solicitado que a ANA disponibilizasse os estudos que foram feitos e que foram apresentados. Então, eu sugeriria que a ANA encaminhasse esses estudos para a Defesa Civil Nacional, que notadamente deverá repassar para a Defesa Civil tanto do Estado de Sergipe como de Alagoas, e a partir daí eles vão se articular com as Defesas Civis municipais para que comece de fato a operacionalizar todo esse trabalho de prevenção. Isso é um aspecto importante. O outro é que eu gostaria de público solicitar que tanto o representante do ANS como da ANA, que fizeram uma apresentação muito valorosa, mas que fosse uma apresentação mais didática e mais ilustrativa. A gente poderia até se espelhar nas apresentações que são feitas aqui nessas reuniões nossas, nessas videoconferências. Por que isso? Porque lá nós temos um público muito heterogêneo. Então, a gente não tem como estar falando de termos muito técnicos. De forma que, se os colegas do ANS e da ANA, na próxima audiência de Petrolina e logo em seguida de Pirapora, pudessem fazer um esforço, eu sei que nem sempre é muito fácil isso, mas fazer um esforço para transformar essas informações de uma forma de mais fácil compreensão pelo público e mais ilustrativa, para que as pessoas possam interagir melhor. Mas, no mais, é dizer que a audiência foi um sucesso, houve, de fato, uma participação muito boa das instituições convidadas e houve uma participação muito boa também do público, né, estar presente lá, atento para receber essas informações. Então, eram essas duas considerações que eu gostaria de colocar. Ok. Eu vou conversar com as pessoas da ANA que participaram e vou ver como fazer para que haja uma adequação nas apresentações por parte da ANA. Agora, eu vou só complementar dizendo o seguinte, então, o compromisso nosso é repassar todas essas informações para a Defesa Civil Nacional, mas também nós vamos repassar para os órgãos gestores estaduais, tá? Então, esses dois caminhos vão ser seguidos. Um para a Defesa Civil Nacional, que tem todo o seu sistema de defesa civil a ser contactado, tá? Mas também vamos repassar para os órgãos gestores estaduais, dos 5 estados que compõem a calha principal. Então logo estejamos disponíveis na próxima reunião, já digo se foi repassado ou não, tá? Mas, em princípio, o nosso compromisso é fazer esse repasse, tá? Então, esse é um ponto importante para... Um segundo ponto, que eu não sei se lá foi abordado... Desculpa, eu posso só fazer uma intervenção? Pode, mas espere eu só terminar aqui e eu passo para você, tá certo? Que eu sei que você vai falar sobre a complexidade do tema e tudo mais. Mas só terminar aqui, são duas situações que aqui foi colocada como questão de construções irregulares. Então, eu acho que aí cabe uma discussão um pouco mais ampla e aqui pode ser discutido isso, mas qual é? Uma coisa é estar em área de proteção daquelas permanentes que são as áreas que você não pode fazer construção. Outra situação é você estar na linha abaixo dos 8.000 metros cúbicos segundo. Eventualmente, alguém pode estar na linha dos 8.000 metros cúbicos segundo, mas está dentro da área, vamos dizer, fora da área de proteção e permanente do rio, tá? Então, são duas coisas diferentes. Uma, onde é que você vê? Você vê, por exemplo, pela CAR, por esses mapeamentos do IBAMA que tem,
que tem do ICMBio, essas coisas que você vê a linha da casa, a zona de proteção, e que você estando dentro dela, você está numa zona de ocupação irregular. Mas outra é você estar dentro de uma zona de inundação, tá certo? Essa zona de inundação não quer dizer necessariamente que você esteja numa zona que está irregular em relação a isso, mas você está vulnerável a uma inundação. Exemplo disso, por exemplo, são cidades que são atingidas por inundações e nem todas estão em condições de irregularidade. Mas é só para diferenciar um pouco esses dois temas, né? Mas é importante que a pessoa saiba se está numa zona atingível por inundações rotineiras, né? Então, esse é o ponto importante. Agora eu vou passar a ONS Recife, Luana, para fazer uma explicação sobre a sua fala e talvez já se comprometendo na próxima fazer mais simples. Mas fale. Joaquim, primeiro, né, as contribuições são sempre bem-vindas, claro, mas assim, só lembrando, a apresentação que eu fiz, né, no caso, né, na reunião do Propriar, foi uma reunião bem próxima da reunião da apresentação, né, no caso, na reunião anterior, o Paulo Diniz fez um pedaço, não foi? E eu tinha complementado. Então, na reunião de Propriar, eu juntei as duas partes e coloquei alguns conceitos a mais, justamente para isso, para facilitar o entendimento, tendo em vista que o público-alvo era diferente, entendeu? Então, esse foi o objetivo, né, de alguns conceitos adicionais que eu coloquei, né, na apresentação, né, para levar para Propriar. É lógico, como você bem falou, o tema realmente não é um tema, né, fácil de tratar, entendeu? De mostrar como, né? Mas lógico, nós sempre podemos nos esforçar para isso, entendeu? E foi uma apresentação que a gente teve muito cuidado na preparação, amplamente discutida, né? Tanto aqui no ONS Recife quanto no ONS Rio, né? Então fizemos uma parceria aí, né? Guilherme é testemunha, Vinícius, Giovanni, foram pessoas que contribuíram bastante para a apresentação, né? Justamente tentando isso, trazer para uma linguagem mais fácil, de uma forma mais fácil das pessoas que estarem lá entender. Agora é um tema que realmente é um pouco difícil de passar, mas eu prometo que com certeza iremos nos esforçar mais ainda, né, para a próxima apresentação de Petrolina, né? O que eu teria a colocar seria o seguinte: alguns slides, alguma coisa que ficou, digamos assim, levando a uma menor compreensão, que a gente pode colocar isso na apresentação como apoio, viu, Joaquim? E tentar ver uma forma de trazer alguma forma de mostrar de uma forma mais simples esses conceitos. Mas, em tese, a apresentação ela engloba realmente todo um aspecto do que é feito a nível institucional pelo ONS no que diz respeito ao controle de cheias. Então, a gente vai ver... Não vamos nos penitenciarmos muito em relação à apresentação. Acho que cumpriu a sua fase. O que o Ailton ressaltou foi apenas tentar incorporar alguma linguagem, talvez até na fala e não somente na apresentação. Mas isso acho que tanto vocês quanto nós, que ele citou também, a Ana, vamos tentar fazer para as próximas reuniões. E o compromisso nosso é que... talvez não nessa próxima reunião, mas na primeira reunião de outubro, nós repetirmos a apresentação para todos que estão nessa sala poderem também ter conhecimento dela. Então, nós vamos repetir a apresentação de Propriar, quer dizer, dando um destaque para o trecho que foi analisado, né, porque são 3 trechos que vão ser analisados, então o trecho principalmente a jusante de Xingó, na próxima reunião ou talvez no máximo na outra. Eu vou combinar com ONS e Chess para nós repetirmos essas apresentações aqui, tá certo? Por que isso é importante? Porque essas apresentações elas ficam gravadas, registradas e outras pessoas que não participaram daquela reunião podem também acessarem e ter essas informações, tá? Então, para suprir essas faltas de algum material didático sobre o assunto, nós nos comprometemos em fazer essa apresentação aqui. Mas, então, eu acho que cumpriu o objetivo da fala inicial, que era fazer um relato sobre essa situação, tá certo? Alguém mais gostaria de complementar alguma coisa sobre essa situação para podermos abrir uma outra abertura para assuntos de natureza mais geral, onde já está o pessoal do Nilo Coelho inscrito? Bom, então vamos para... Joaquim?
Desculpa. Por favor. Nós gostaríamos de saber, a reunião de Petrolina, você já tem horário e local marcado? Sim, tem horário e local marcado. O comitê pode falar, mas eu acho que é na Câmara Municipal e ele pode dizer o dia e horário com certeza. Delano, você pode falar, ou Anivaldo? Posso sim, será dia 17, a partir das... Nós vamos reformular o horário, porque tínhamos marcado no próprio ato 10, mas os expositores reivindicaram um pouco mais de tempo. Então, nós vamos marcar para as 9 horas lá na Câmara Municipal, em Petrolina, no próximo dia 17 deste mês de setembro. Ok. Bom, então está esclarecido que vai ter um horário a mais para poder... E, inclusive, talvez isso é importante, porque como Petrolina, todo mundo tem que chegar no dia anterior, né? Então, dificilmente alguém chega no próprio dia da reunião, quem vem de fora, que eu estou falando, de avião, por causa dos horários de voos. E eles normalmente também têm problema de saída, de horário de saída. Então, essa antecipação é importante para conciliar, tá? Bom, entrando agora em assuntos de natureza geral. Alguém tem algum assunto de natureza geral, iniciando pelo projeto Nilo Coelho? Joaquim, bom dia a todos. Não é de caráter geral, é só um comentário a respeito da sua apresentação e em complemento das palavras do presidente do Comitê de Bacia e da professora. Realmente o seu histórico mostra o que passou e o que foi administrado com competência e atravessamos uma crise existente. Mas tudo que se mostra foram dados estatísticos para trás, o que aconteceu. E para frente poderá vir coisa melhor ou pior ou igual. Daí a perguntar, se houve prejuízo para todos nós. Todos nós, usuários do sistema, tivemos nossos prejuízos. E com certeza, provavelmente, só os relatórios vão dirá quanto à qualidade da água e também a biologia do rio no baixo. Então, daí a ver que, num período que você mostrou, se nós economizamos 2 vezes mais 20% do volume de Sobradinho, só uma opinião minha, que deve fazer parte desses 3 seminários que aconteceu, é que mostra a necessidade de termos um estadista que venha ver esse nosso Nordeste e Rio São Francisco por 30, 50, 100 anos. Com isso, eu queria concluir que passar por a necessidade de um organismo desse comitê ou outro que venha ser uma parte do governo federal, de fazermos reservar a água do São Francisco. Porque em reservando água, pode sair desses 700 para uma vazão maior, de 800, 900 mil, e melhorar a parte de qualidade de água da foz, a qualidade da biologia lá do rio, mas com água reservada. Porque a pior crise seca pode vir a existir ainda e a maior cheia também. Daí concluir dessa maneira. Foi prudente a sua apresentação, mostrou tudo o que aconteceu, de aplausos a todos que participaram efetivamente dessas decisões, e principalmente a Ana, que está ali com o controle de tudo, tá certo? E oxalá que a gente tenha, ao fim dessas apresentações, uma linha reserva água do São Francisco para as próximas gerações, 30, 50, 100 anos. É por aí que eu queria apenas contribuir. E se eu estou pensando que você achava que eu ia falar, deixar para outro momento, Joaquim. Por enquanto, obrigado. Tá bom. Obrigado pela consideração. Eu só tinha um comentário a fazer sobre isso. A construção de reservatórios, ele tem um limite, vamos dizer, físico em um determinado momento. O que é que significa? Que quando você constrói muitos reservatórios sem um planejamento adequado, você pode chegar ao ponto de apenas transferir água de um reservatório para outro. Ou seja, você apenas fazer uma redistribuição na água no território. Mas, só para entender um pouco o que eu estou falando, nesse período, a partir de 2009, Sobradinho, então, não
verteu. Então, se ele não teve um vertimento, então toda a água que chegou nele, de alguma maneira, ele regularizou. O tamanho dele foi suficiente para regularizar toda a água de montante. Então, a construção de reservatórios teria melhorado a condição, por exemplo, dos afluentes, da calha principal do São Francisco, no trecho entre Três Marias e Sobradinho, mas não teria contribuído, em tese, para o aumento da água no sistema, porque essa água ficaria retida no reservatório, que ficou retida na frente em Sobradinho. Claro, Sobradinho não é o bom exemplo de retenção de água, por conta de que Sobradinho é muito plano e ele é de todos os reservatórios, comparando com Itaparica e comparando com Três Marias, reservatórios que têm uma melhor proteção da água acumulada. Sobradinho, ele evapora muito e perde muito por evaporação. Mas isso é um detalhe que eu imagino que fica como dever de casa da revisão do plano, atualização do plano, fazer uma avaliação mais precisa sobre esse assunto. Eu acho que esse é um assunto suficientemente denso para entrar como um capítulo especial do plano de bacia. Se não entrou no plano original, mas entrar como complementação do plano, né? Então, Anivaldo, você podia depois discutir com o seu pessoal da Câmara Técnica que cuida dos planos, como incorporar esse tema que é recorrente, várias pessoas falam sobre isso, a Codevas fala sobre isso, num capítulo especial ou um anexo do plano, essa questão de avaliação de novos reservatórios na bacia, tá? Alguém mais teria algum ponto importante a comentar em assuntos de natureza mais geral? Joaquim. Sim, por favor. Guilhom, aqui do INS. Não, só para lembrar também que essa questão de construção de reservatórios, tal, conforme eu já falei aqui nesse fórum, numa outra oportunidade, lembrar da dificuldade que é de você operar um reservatório de regularização, ou seja, operar um reservatório que tenha capacidade de estocar água de um período para o outro, né? É muito difícil. Então, a maioria dos reservatórios do setor elétrico, a maioria dos reservatórios que estão entrando, que conseguem entrar em operação e tal, são reservatórios a fio d'água, ou seja, a vazão que chega é a vazão que sai. Não tem muita capacidade de regularização, ou seja, de guardar água, porque existem assim, uma série de dificuldades, principalmente junto à parte de meio ambiente e tal, de você obter determinadas licenças, e aí as pessoas acabam partindo para reservatórios desse tipo. Reservatório a fio d'água não adianta. Você constrói um reservatório enorme, mas você não consegue estocar água, não consegue guardar água. Então, só quero lembrar que tem algum nível de dificuldade esse tipo de construção, tá? Ok. Bom, estou entendendo que todo mundo atendeu suas expectativas de perguntas, né? Nossa reunião, como nós tínhamos acertado, ela ficou quinzenal, na primeira e terceira segunda-feira do mês, né? Então, a próxima reunião nossa está programada para o dia 17, tá certo? De antemão, eu já antecipo um tema que é a apresentação que foi feita em Propriar, tá certo? Nós vamos tentar ver se nós conseguimos aqui também fazer essa apresentação para essa data de 17, tá? Eu não garanto, mas vamos fazer todo o esforço para que também nessa data seja feita a apresentação do que foi feito em Propriar, para todos terem acesso e todos terem o registro. Tentando ser o mais próximo possível do que foi apresentado, mas já tentando incorporar essas sugestões de melhorias em termos de simplificação que foi pedida por Sergipe, né? Bom, Joaquim, por favor, dia 17 nós estamos participando aqui da de Petrolina, aí a gente vai perder de assistir. Haveria como mudar as apresentações intercaladas com essas que vai ter aqui em Petrolina e a de Montes Claros? Aliás, o Alto São Francisco vocês já têm Montes Claros, só isso. Vamos ver aqui. Então, o que você está dizendo é o seguinte: 17 vai coincidir com a segunda-feira também a sua, né, Anivaldo? Exato. É de hoje a 15 dias. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos duas opções, para não prejudicar. Ou trazemos para a próxima semana a reunião,
ou passamos para o dia 24. Essas duas opções para não termos reunião no dia 17 por conta de não coincidir com a de Petrolina, por conta de que não haver conflito de interesses na reunião. Então, podemos fazer, então, dia 10 ou 24. Eu não tenho problema de fazer em 10 e 24 também. Então, eu boto essa sugestão. Quem gostaria de fazer... e aí não precisa falar, só faz na tela assim que concorda. Termos reunião no dia 10 e 24 e pularmos 17. Quem concorda com essa tese? 10 e 24. Não sei se vocês estão entendendo. Em vez de eu ter uma no dia 17, eu substituo por duas. Uma no dia 10 e uma no dia 24. Essa é a minha proposta. Substituir a do dia 17, que teríamos, por duas. Uma no dia 10 e uma no dia 24. Quem concorda com ela é só fazer assim, para a gente ter uma ideia de avaliação. Bom, então todo mundo concordou, então vamos para o seguinte. Aquilo que era quinzenal, nesse mês, devido a essa reunião do dia 17, vamos ter, então, na próxima semana, tá certo? Dia 10, e pulamos do 17 e vamos para o 24, tá certo? Então, foi isso que ficou acertado aqui e eu vou tomar as providências para isso acontecer, tá? Então, eu vou mandar uma correspondência para todos nessas duas datas, 10 e 24. Nessa correspondência vão sair as duas datas já pré-agendadas, tá bom? E não coincidimos com a de 17 que o comitê marcou, de tal maneira que não tem conflito de interesses sobre os temas, tá bom? Para as pessoas não terem que escolher em qual participar, ok? Então, bom, eu queria agradecer a todos, eu acho que foi uma boa reunião, nós estamos tratando agora também de outros temas, embora entendido que essa sala de crise, ela não pode também se reverter na sala do planejamento da bacia, porque esse é um tema muito ligado às considerações do próprio comitê e de outros, né? Então, nós não vamos substituir esses outros fóruns que existem, mas podemos tratar aqui de uma maneira menos densa desses temas e já propor ao comitê que essas coisas também possam fazer. Eu não sei se a promotora, doutora Lívia, queria comentar alguma coisa. Joaquim, se puder, só um minuto. A reapresentação da reunião de Propriar, deixar para o dia 24, porque dia 10 eu tenho um compromisso, se puder, e não for contrário aos demais, que a reapresentação então fazemos foi isso, feita fazemos lá no 24. Isso. Fazemos no dia 24. Doutora Lívia, por favor. Obrigada. Eu já estive aqui na sala de situação as outras vezes, mas eu ainda sou neófita aqui na plataforma. Não sei muito bem como avisar quando eu quero falar. Depois vocês me digam o que eu tenho que fazer aqui para vocês perceberem, né, quando eu quero fazer alguma intervenção. Primeiro quero saudar a todos, dizer a vocês que o Ministério Público Federal agora vai se fazer representar nessa sala de situação prioritariamente com a minha pessoa. O colega Antônio Arthur, que vinha acompanhando a sala de situação, vai se ausentar dessa tarefa e eu vou assumir. E quando eu não puder, em razão de outros compromissos que eu tenho assumido nas datas das reuniões, nós vamos tentar trazer um colega para ficar na minha substituição. Será já o caso do dia 10. Eu já tinha agendado para o dia 17 e 24 a participação aqui, e no dia 10 eu tenho um compromisso inadiável que eu não vou poder comparecer, já vou pedir para um colega me substituir aqui, porque vocês fizeram esse remanejamento. Então, inicialmente só mesmo para dar essa notícia sobre a participação do MPF. Segundo ponto, elogiar a iniciativa das reuniões públicas, muitíssimo importantes. Eu estive lá em Propriar, achei muito interessante o formato e a discussão, né, levar essa discussão para a sociedade, e quero me irmanar ao que as observações já feitas por Anivaldo e também por Ailton, no sentido não é querendo criticar, foi assim realmente muito boa a apresentação, mas eu acho que em alguns momentos, Chesf, Ana e a
Chessiane e ONS repetiram informações em suas apresentações, então muita coisa veio repetida, eu acho que porque um não conhecia a apresentação do outro, e a linguagem muito técnica, um pouco inacessível para a população, porque a população que nós verificamos lá é uma população simples, a população mesmo da cidade, servidores públicos, municipais e populares, então há necessidade da gente focar numa linguagem que seja acessível para esse público simples, né, da reunião. E evitar, por exemplo, apresentações sobre a metodologia dos estudos e tal, isso interessa pouco realmente. Tem que ser uma coisa mais ilustrativa, mais palatável, né, traduzida para a linguagem da população. Gostaria já de realçar, como eu não vou estar presente nas reuniões, na segunda e na terceira reunião, mas estive aqui na que ocorreu no estado de Sergipe, que é o meu estado, de dizer da importância de continuar esse levantamento das cotas que foram realizadas. Aqui no estado de Sergipe, por exemplo, só foi feito o levantamento em relação a apropriar. Ficou dito lá pela Chesse que o critério que foi utilizado foi o de realizar os levantamentos apenas nas cidades em que eles tinham a estação, né? Mas eu acho que, como a existência dessa estação não é pré-requisito, quer dizer, não é imprescindível que ela exista para fazer esses estudos, há como continuar esses estudos mesmo naquelas cidades em que a estação não ocorre, não existe, é importante dar continuidade, porque municípios, por exemplo, como Canindé, que estão imediatamente, né, na vizinhança da UHE, não foram alvo de levantamento. Então, a gente percebe que existem hotspots, ou seja, pontos mais sensíveis e que deixaram de ser levantados em decorrência da assunção desse critério de só realizar o levantamento naquelas cidades onde existiam as estações da Chesse. Então, colocar essa preocupação que nós temos de que esses estudos continuem. E o terceiro ponto, dizer que tentem para as próximas reuniões melhorar o link onde está disponível para a população o acesso a esses estudos. Como foi dito aqui, a Defesa Civil de Propriar solicitou que ter acesso a esses estudos e foi lá informado que esses estudos estavam num determinado link. Mas o link... Gente, o link é imenso, cheio de nome, cheio de letra, cheio de número, uma coisa assim, complicadíssima de se copiar durante a exposição que é realizada nas reuniões públicas. É um link realmente muito difícil e que está sendo apresentado em letras muito pequenas na apresentação, que inviabiliza, que eu mesmo não sei como achar ainda o estudo lá na página da Chesse. E não tinha como sequer ler o link. Então, assim, sugiro que vocês melhorem esse link, facilitem ele para que seja uma coisa simples, com palavras simples e que levem imediatamente ao condensado desse relatório que vocês estão expondo e que revela o levantamento que foi feito. Então, basicamente é isso. Queria dizer que com essa mudança de representante do Ministério Público Federal aqui nessa sala, só demonstra a importância que o MPF dá à existência dessa sala de situação e desse fórum de diálogo e de discussão que tem sido fundamental para que todos estejam alinhados, né, em relação a todas essas questões que atingem a bacia do Rio São Francisco nesse momento de crise hídrica. Então, deixar meu agradecimento pela existência dessa sala e dizer que a saída de Antônio Arthur também está relacionada com o fato dele ter saído da área ambiental dentro do Ministério Público Federal. Ele ficou quase um ano atuando na sala de situação sem estar na atribuição ambiental, apenas e tão somente por dedicação e por achar importante esse fórum. Mas agora nós estamos remanejando esses papéis e teremos então novos atores aqui na sala de situação. Um abraço a todos. Obrigado,
procuradora. Só para reforçar o que a senhora pediu, vamos fazer o seguinte: nós vamos mandar para todas as pessoas cadastradas um link que a pessoa só faz apertar nele e já vai direto no canto, na sala. Então, inclusive, esse e-mail com esse link, vocês podem disponibilizar para outros atores que não estão aqui representados, tipo assim, a Prefeitura de Propriá. Se aí cabe um pouco ao gestor estadual, aí, Ailton, e principalmente ao pessoal de Alagoas e Sergipe, repassar para todas as prefeituras esse e-mail que nós vamos mandar, com um link que é só apertar, já vai direto para o ponto, sem precisar saber nem como chegou lá, tá? Então, esse é o nosso compromisso. Durante o dia de amanhã, eu estaria encaminhando para todos esse link, de tal maneira que vocês tenham um acesso mais fácil e mais rápido desse material, tá? Sobre o tema. E nós vamos repassar todo esse material também para os órgãos gestores estaduais e a Defesa Civil Nacional, tá? E eu queria dizer da nossa satisfação na incorporação da senhora, doutora, nessas nossas reuniões, tá? Então, muito obrigado, doutora Lívia, pelas palavras. Obrigada. Bom, então, dito isso, nós vamos partir para o encerramento dessa nossa reunião, pedindo desculpa pelo imprevisto de não podermos ter a reunião do dia 17, mas eu acho que todo mundo entendeu o motivo, para não ter conflito de interesse com a reunião que vai ser promovida pelo comitê. Então, em troca de uma reunião, nós vamos fazer 2 reuniões para que não haja esse prejuízo efetivo, tá certo? Mas, claro, entendido que as pessoas que já tinham se agendado para participar das outras podem ter esses compromissos priorizados por conta de que foi um imprevisto que nós não nos apercebemos a tempo. Então, muito obrigado a todos e até nossa próxima reunião, dia 10, aqui. Muito obrigado.